A partir de agora, pela Tropical FM, a entrevista do dia. Bom dia, o quadro Entrevista do Dia está no ar, manhã da sua quinta-feira, hoje dia 11 do mês de agosto, minha gente. Forte incidência de neblina, a temperatura de momento aqui na rua Padre Anchieta com a Monteiro Lobato, aqui nos estúdios da Tropical FM, no centro, nós estamos com cerca de 8 graus de temperatura. Já foi de 7 pela manhã, né? 6:30 da manhã. Agora estamos com 8 graus de temperatura. Lembrando que na madrugada a temperatura chegou a 6 graus aqui no centro e na estação meteorológica 5,5, né? Mas quando não tinha cerração ainda, né? A previsão aponta para sol e a temperatura mais amena nesta quinta-feira, assim como também para sexta e no sábado e domingo também na nossa região. São 7 horas 37 minutos e a Farmácia São Jorge, a farmácia do Juarez, bem no centro, anuncia a nosso bate-papo de hoje, entrevista. Aliás, a Farmácia São Jorge tem uma linha completa de suplementos para você aproveitar. Farmácia São Jorge, a farmácia do Juarez aqui no centro. Atendimento pelo 3325-4123. Farmácia São Jorge, que tem uma linha completa de medicamentos e também de cosméticos. Atendimento familiar para com a sua família. Farmácia São Jorge. Quadro Entrevista de hoje, pautado aqui com o Grupo Escoteiro General Osório, aqui de São Carlos. E estamos aqui com a presidente, a Miriam Júlia Cuiava, e também o Paulo César dos Santos, que é o quê? Vice-presidente da entidade. Estamos aqui com ambos para falar sobre dois atos, na verdade, mas importantes. Inauguração da nova sede, festividades dos 50 anos, entre outros assuntos aqui. Presidente, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Elvis. Bom dia a você, bom dia ao Paulo, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tropical. E um bom dia também muito especial a toda a nossa família escoteira. Muito bem. Bom dia, Paulo. Seja bem-vindo. Bom dia, Elvis. Bom dia, Miriam. Bom dia, povo de São Carlos e a toda a família escoteira também. Muito bem. O que nós temos agora no dia 21 de agosto, presidente? Tudo se volta para essa data? Então, 21 de agosto. Um dia, assim, que para nós vai ser um momento ímpar e tão esperado, né, Elvis? A gente está, assim... comemorando os 50 anos do Grupo Escoteiro. Na verdade, o aniversário mesmo do grupo foi dia 22 de abril, mas como nós queríamos juntar a inauguração da sede e a comemoração dos 50 anos, a gente resolveu, então, fazer uma data posterior para nós conseguirmos nos organizar com os dois eventos. Então, dia 21 de agosto será no próximo domingo após o Dia dos Pais. A partir de 9 horas, a gente vai ter, então, a inauguração da sede, lá no local. E depois dessa parte, assim, de formal, né, da inauguração, a gente se desloca para o CTG, a partir das 10h30, onde nós teremos a comemoração dos 50 anos e encerramento, digamos, ao meio-dia com o almoço. Essa é a programação do dia 21 já. Isso. Isso está definido já, né? É 2 em 1, né, presidente? Exato. São 2 locais diferentes e 2 eventos diferentes, mas no mesmo dia. E o trabalho, né, Paulo, daí só aumenta, né, agora, né? Com certeza. Enfim, depois de tantas idas e vindas, aqui no seu programa, inclusive, que a gente falava tanto dessa sede, fala da sede, e a sede sai, e a sede não sai, enfim, nós temos uma sede, como diz o Papa, a escolha do Papa, então nós temos uma sede. Depois de muito esforço, principalmente da Miriam, que foi assim, dá para dizer como fosse a madrinha da sede, desde o primeiro passo, que foi a ideia de onde surgiu, onde conseguir recurso, onde conseguir o projeto, onde conseguir o caminho inicial, né? A Miriam acompanhou todo esse processo aí, e mesmo depois da sede pronta, né? Toda a batalha que ela teve dentro da prefeitura lá para conseguir a documentação e conseguir, enfim, nós termos um documento que prove que a sede é do Grupo Escoteiro General Osório. Depois de 50 anos, enfim, nós temos uma sede, então. Mas foi uma novela e tanto, né? Isso aí é um capítulo à parte. Nós vamos escrever um livro no futuro lá que vai contar toda a história, então, do que aconteceu, né? Isso aí Graças a Deus, minha gente. Hoje nós vamos falar aqui, de efetividade, né? É efetivo, então, a sede escoteira. Depois a gente fala um pouquinho mais sobre a sede. O pessoal até pediu aqui já valores aqui, gente, mas pode destacar já? Vamos falar um pouquinho como a Miriam comentou, então nós teremos depois da festividade dos 50 anos lá no CTG, que a gente fez uma parceria com eles já
Pela falta de mão de obra, né? O grupo nosso não é muito grande, então nós teremos 2 eventos, então a inauguração e mais o almoço. Então a gente fez uma parceria com o CTG vai organizar o almoço, né? Inclusive, assim, tem muita gente comentando a questão do almoço, qual é que vai ser o cardápio do almoço, porque fala em escoteiro, almoço de escoteiro, todo mundo, a primeira coisa que vem à cabeça é o costelão, né? Que graças a Deus foi um evento que a gente iniciou aí, ficou marcado na comunidade, então aí... Mas dessa vez, infelizmente, não vai ser costelão, vai ser um almoço básico, né? Vai ser churrasco lá, um buffet lá com carne de gado, carne de porco, cuca, arroz, salada, pão, e o costelão vai ficar para uma próxima oportunidade. Quem sabe no mês de abril, aí na comemoração dos 51 anos, a gente faz um evento grande de novo lá e volta, reativa o costelão, como está todo mundo na expectativa aí da realização desse evento aí que ficou marcado, né? Certo. Então, 9 horas da manhã nós teremos o ato, né, presidente? No dia 21, qual é a ordem ali? 9 horas? Isso, no domingo, dia 21, então a partir das 9 horas, lá no local da sede escoteira. Ela está localizada abaixo da fábrica de coroas ali dos artefatos funerários e do galpão da Algoche ali, da filial. E a gente vai fazer então a parte assim da placa, né, de inauguração ali com autoridades, com os convidados. Inclusive a gente tem muitos grupos de outros municípios, né, que estão já reservando o ingresso, reservando a presença, né, confirmando presença. Aí nós vamos ter também o presidente dos escoteiros do estado, né, o senhor Narciso, e a esposa dele, a Sônia. E aí depois dessa parte da inauguração, a gente se desloca com os mesmos convidados, com as mesmas pessoas que vão estar lá no local. Inclusive é aberto ao público, né? A gente está aqui convidando toda a população são-carlense, todas as pessoas que fizeram parte do grupo, né, que de alguma forma assim, sonharam com a realização dessa sede, que contribuíram para que a gente conseguisse, então, finalizar esse processo. E depois a gente se desloca, então, para o CTG, onde lá, a partir das 10h30, a gente começa, então, a parte da comemoração dos 50 anos. Nesse momento, então, a gente vai ter, assim, a entrega de alguns mimos, né, alguns certificados, algumas distintivos para as crianças e para algumas pessoas, assim, que fizeram parte há mais tempo do grupo, enfim. E aí depois a gente encerra com o almoço. Então a parte dos 50 anos é junto ao CTG. A parte da inauguração da sede é no local da sede mesmo. Muito bem, então está definido então com os mesmos participantes. Ali, isso, né? As pessoas estão convidadas para os 2 eventos da mesma forma. Claro que lá na sede a gente não tem assim um espaço muito grande para receber as pessoas e acomodá-las de forma sentadas. Enfim, acho que a gente deve ter um espaço assim que compreende talvez ali umas 80, 100 pessoas sentadas, né? Mas vai estar aberto, né? A gente vai tentar também fazer assim alguma coisa com telão, alguma coisa que as pessoas que ficarem do lado de fora também consigam assistir, né? E é isso que a gente quer reforçar, Elvis, assim, ó, a presença das pessoas de São Carlos, das pessoas da região, enfim, do movimento escoteiro, mas também a população, assim, aquela pessoa que sempre esteve disposta a contribuir com o movimento escoteiro. Eu falava com o Paulo ontem, assim, a gente tem aquela pessoa que foi chefe, que foi dirigente, que foi pai e mãe de escoteiro, que foi escoteiro, né? Mas nós temos também todas aquelas pessoas, assim, que de alguma forma cederam seus espaços para que nós fizéssemos acampamento, que nós fizéssemos trilha. Tem muita gente do interior que nos acolheu de forma carinhosa quando a gente precisou de um espaço para um acampamento. Até mesmo quando a gente faz uma caminhada pela cidade, muitas vezes a criança precisa utilizar um banheiro, precisou de um copo d'água. Em cada casa que você vai, a gente é sempre bem acolhido porque somos escoteiros e pelo fato de estarmos trabalhando com crianças. Então, assim, a essas pessoas que a gente quer estender o convite. Porque às vezes as pessoas dizem assim, mas é convidado, não é, tem ingresso. Claro, tem um ingresso para almoço, mas o convite é aberto. Então, assim, quanto mais pessoas se sentirem convidadas, quiserem ter o carinho de estar com nós lá, serão muito bem-vindas. É por isso que até eu disse para o Paulo, assim, vamos procurar a rádio, vamos divulgar isso, porque o que nós queremos mesmo é a população de São Carlos envolvida com esse dia de alegria, com esse dia de realização, com esse dia de conquista do Grupo Escoteiro General Osório. Então, convite para todo mundo aí, minha gente, que se sente aí uma parte do escoteiro, né? Ou que tem auxiliado nesse período aí, todos no convite, então.
E é nessa forma, né, Paulo? Parcerias, né, que foi construído isso tudo. 50 anos também, né? Com certeza, como o nome já diz, movimento escoteiro, é um movimento, toda hora está entrando gente, saindo gente, nós estamos hoje, eu, a Miriam, outras pessoas que já passaram, amanhã vão ter outras pessoas que vão estar aqui na rádio falando sobre isso, então assim, a gente quer deixar, como a Miriam falou, deixar o convite aberto para todos que tiverem interesse em conhecer um pouquinho sobre o movimento, que se não puderem participar do almoço, não puderem participar da inauguração, que façam uma visita no CTG lá. Inclusive, assim, até você comentou dos valores antes, a gente não comentou de valores. O valor, assim, é R$45 a ficha, né? E pode ser adquirida com qualquer pessoa do membro, que todo mundo está com os blocos aí à venda, né? Ou na loja mesmo, na Campo Verde, com a Miriam, com qualquer pessoa aí, ou qualquer telefone, pode procurar nós aí que tem ingresso. Até no dia 17 a gente vai comercializar, então, para poder organizar melhor para o dia 21, né? Inclusive, a gente quer fazer um apelo aqui para as pessoas que participaram. Acho que uma boa parcela da população de São Carlos teve ligação com o movimento escoteiro. Ou foi escoteiro, ou foi pai de escoteiro, ou foi chefe escoteiro. Então, quem tiver algum material, porque o grupo assim não tem muito material guardado, porque por várias ocasiões a enchente acabou levando, nunca teve sede, ficou na casa de alguém levou não sei aonde, então não tem um material muito vasto para expor, né? Então, quem tiver algo em casa, alguma foto, algum material, algum distintivo, alguma coisa que lembre do movimento escoteiro e quiser nos emprestar para a gente expor no dia, a gente vai fazer até uma mesa lá para expor esse material, até para as pessoas que têm interesse em conhecer um pouco mais sobre o movimento, né? Para se familiarizar com a entidade, né? Então, se alguém tiver algum material para emprestar para nós, a gente vai catalogar, vai colocar o nome da pessoa, vai devolver depois do evento, né? Pode nos procurar aí, deixar comigo ou com a Miriam, qualquer pessoa aí, para a gente fazer uma exposição de materiais, fotos antigas lá, alguma coisa que o pessoal lembra do movimento, né? Inclusive, durante o almoço, depois do almoço, a gente pensa até em deixar um espaço aberto lá para as pessoas. Quem tiver alguma história, tiver algum acontecimento que aconteceu nessa história, alguma coisa que marcou sua vida lá, que vai poder se manifestar lá e transmitir para as outras pessoas, então, um pouco da experiência escoteira de cada um, né? E que não é pouca, né? Não são poucas aí as histórias, inclusive, né? R$45 então, Paulo, é isso? R$45 a ficha, então, certo. Daí o almoço que dá direito o ingresso que dá direito ao almoço, então. Respondido, então, a questão do ouvinte aqui, o pessoal tinha pedido aqui já no início aqui o valor interessado aqui. Muito obrigado pela pergunta. R$45 a ficha aí com o cardápio aí que foi citado no início do nosso bate-papo aqui, tá bom? Estamos ouvindo aqui a presidente do Grupo Escoteiro General Osório, a Miriam, e também o vice Paulo César dos Santos, da entidade que completa 50 anos, completou 50 anos, né? Mas que comemora-se agora, né? No mês de agosto aqui com a inauguração da nova sede essa que depois, como o Paulo falou, todo esse imbróglio, né? Que envolveu aí o desfecho em relação a conseguir aí a utilização, que agora já passa a utilizar efetivamente também o espaço lá. Como é que está isso lá, presidente? Isso, na verdade, quando a gente recebeu a parte da documentação, nós não tínhamos ainda o alvará. Certo. E aí, por isso que não deu para nós fazermos a inauguração em abril, exatamente ali junto com os 50 anos de fato. Por isso agora, então. Isso, daí agora a gente tem a parte da concessão, né, que nós participamos da licitação. E aí agora a gente tem, então, um contrato de concessão de uso por 10 anos. Então, assim, essa parte tá legal. E aí a gente quer também, assim, por esses 10 anos, né? Claro que eu e o Paulo agora a gente termina o nosso mandato esse ano, mas a gente quer sempre, a gente tem uma filosofia, assim, de que nós nunca deixamos o nosso irmão de lenço mal, né? Ou numa situação difícil. Então, quem vier assumir agora a nova diretoria a partir do ano que vem, a gente pretende, assim, deixar bem transparente, bem claro, bem organizado, né? Essa parte. E que os próximos presidentes, então, assim, também possam acompanhar essa parte legal de como a gente tem que proceder, né? E porque, assim, nós temos muito que se organizar, né? Eu acho, assim, que todas as entidades hoje... Antigamente, a gente vinha as entidades, assim, como você junta umas pessoas que têm vontade de fazer alguma coisa, fazem uma festa, um almoço, junta dinheiro, depois você compra material, compra uniforme ou vai viajar, né? Era assim que as entidades funcionavam. E hoje, na verdade, as entidades têm que se profissionalizar. Então, a gente tem que ter pessoas atuantes, né? Tem que ter pessoas envolvidas, comprometidas com a parte da diretoria e também, assim, organizadas de forma dentro da burocracia. Então, dentro dessa parte ali da concessão, a gente tem algumas coisas que nós temos que cumprir. Nada diferente do que a gente já faz, que são atividades com a comunidade, atividades de voluntariado, né?
Inclusive, a gente agora está assim, com algumas vagas para as crianças de 15 a 18 anos, que é a tropa sênior que a gente fala. Então, nós temos vagas para isso. A gente tinha, acho que, em torno de 8 jovens, mas 6 passaram para o ramo pioneiro, né? Que são as crianças, os jovens de 18 anos. Mas Lobinho a gente já tem, que são os pequenininhos ali de 6 anos e meio a 10 anos e meio, já temos fila de espera. E a tropa escoteira, que são as crianças de 11 anos a 15, já está, né, fechado com o número que a gente pode acolher nesse momento, né? Então, a gente quer, assim, continuar contribuindo, né, Paulo e eu, contribuirmos para que as próximas diretorias também consigam dar andamento a essa parte burocrática e ao movimento em si. Então, nós, assim, esses dias até falava com o Paulo que a gente tem muita parceria bacana, né, assim, que a gente conseguiu nesses anos todos aí amarrar. Nós temos, assim, parceiros que estão sempre dispostos a nos ajudar de qualquer maneira. O GOSH, o Sicredi, Cicobi. Agora há pouco a gente fechou uma parceria também na parte ambiental com a DAS. Nós temos, assim, os universitários que precisam fazer horas voluntárias para a comunidade e até para conseguir a parte legal de transporte, alguma coisa nesse sentido. Então, esse ano a gente teve muito universitário, assim, contribuindo com nós lá na sede, organizando o material das crianças, organizando o material burocrático, dando sugestões até de como funciona alguma parte, assim, algum sistema, algum controle de programas, né? A parte, assim, de divulgação, de imprensa. Então, assim, a vinda desses jovens para dentro do grupo foi fantástica. Recentemente também a gente teve a felicidade de fazer uma palestra para os pais, mostrando como é o movimento escoteiro para as crianças novatas, né? E esteve presente o senhor Alexandre Finato e a esposa dele, a Elisa, que o filho dele, o Murilo, participa conosco também. E aí a gente teve, assim, a grata satisfação deles virem até nós nos procurar para que a gente formasse uma parceria também com patrocínios, com atendimento da equipe dele, Finato. Então, assim, a gente quer agradecer a todas essas empresas, a todas as pessoas que, de alguma forma, formam um vínculo com nós e estão sempre dando esse suporte bacana. Então, eu acho, assim, que a gente tem muito o que fazer ainda, tem muitas coisas boas para acontecer, tem muitas coisas boas para nós buscarmos. A gente troca muito experiência quando se faz reunião com os grupos do distrito, da regional, do estado, né? Que uma coisa que o movimento escoteiro tem muito bem feito é a parte da parte pedagógica, né? A parte de suporte técnico para a diretoria e chefia. Então, quando a gente tem um curso presencial, um curso online, a gente troca muitas experiências que deu certo em outro lugar e a gente copia para o grupo do grupo local. Então, a gente vê, assim, Elvis, um espaço fantástico para crescimento, um espaço fantástico que a gente possa devolver para a comunidade, assim, serviços voluntários, condições, assim, das crianças poderem aprender bem mais do que escotismo, né? Além, dentro do movimento escoteiro, aprender outras coisas bacanas com essas parcerias que a gente vem amarrando. Então, agradecer a essas empresas, a essas pessoas que confiam, né, na nossa administração, ali na nossa diretoria, e assim, convidar, então, né, voluntários, porque a cada adulto voluntário que vem trabalhar na chefia, a gente consegue abrir 5 vagas para as crianças. Então, a cada adulto voluntário, você consegue acolher mais 5 crianças. Então, a gente também está aberto para isso, para que a gente possa receber esses adultos e, com isso, aumentar o nosso quadro de jovens e crianças. Tudo bem, tá aí então os agradecimentos às empresas parceiras, a todos os parceiros, né, do Grupo Escoteiro General Osório. Aqui o pessoal falou sobre crianças, né? O trabalho, deixa eu até tentar identificar quem é que tinha mandado aqui. O pessoal agradecendo aqui, ó, e o reconhecimento ao grupo pelo trabalho com as crianças, o que é muito importante para o dia a dia e o futuro deles. O pessoal pediu para não se identificar, a gente respeita aqui, mas vale o reconhecimento, né? Muito bem, obrigada. É gratificante por isso. Sempre, né? Quantos integrantes tem lá, Miriam? Nós estamos agora em torno de uns 65, 70 registrados. Então, a gente está com um quadro de 6 a 7 pioneiros, 2 sênior, em torno de 18 a 20 escoteiros
E agora, na semana passada, a gente recomeçou novamente, depois de uns dias de férias aí para os pequenininhos, né? Para os lobinhos. Mas a gente tem espaço até 25 lobinhos, né? E aí, acho que no sábado a gente fez uma soma, assim, já estamos com 21. E tem mais pais procurando, enfim, né? Então, assim, com a quantidade de chefia que nós temos hoje para trabalhar, a gente mais ou menos está completo, né? Só tendo vaga ainda para a tropa sênior. Mas se a gente conseguir mais 1, 2, 3 voluntários que queiram trabalhar na chefia, a gente consegue, então, como eu falei, trazer 5 crianças por um adulto, né? Aumentar esse quadro. E agora, com a estrutura da sede, aí a gente consegue também, assim, ter atividades de forma bem aplicadas também em dias de chuva, né? Também. Antes, quando nós tínhamos espaço menorzinho, a gente tinha que estar correndo atrás de ginásio, assim, inclusive agradecer aqui um agradecimento especial, assim, ao grupo de idosos do bairro Cristo Rei, ao pessoal ali da CME, aos bombeiros, à PAI, que sempre estiveram, assim, dispostos a nos emprestar os locais fechados. Nos últimos tempos, aí, quando a gente voltou com a pandemia, que nós não podíamos fazer as atividades com todas as crianças juntas, a gente tinha que separar em grupos menores. A PAI foi, assim, uma entidade super parceira, assim, porque sempre que precisamos, o ginásio estava à disposição para a gente utilizar. Então, agora, com a nossa sede, a gente também consegue aumentar esse número de crianças e também, mesmo em dias de chuva, de frio, a gente vai ter um espaço. Tudo bem, tá certo, então. Paulo, finalmente então a nossa sede já está aí, agora é só utilizá-lo. Primeiro tem esse ato no dia 21 aí que vai marcar o início de tudo, uma nova fase em 50 anos aí. Exatamente. Depois da conquista da sede, então, nós agora temos um longo caminho ainda, nós como nesses 8 anos que a gente está à frente do grupo, eu e 4 a Miriam, então que se encerra agora em setembro o nosso mandato, né? Então, acho que a gente conseguiu deixar, como diz o lema escoteiro, deixar o mundo um pouco melhor do que quando você chegou, né? Então, exato. Acho que a gente está fazendo a nossa parte, né? A sede não vai estar pronta para o dia 21 agora, pessoal, não esperem uma sede linda lá, nós temos a construção, temos muita coisa ainda para fazer, tem a parte de embelezamento externo que não vai ser possível concluir, vai ficar para as próximas etapas, né? Nós temos a trilha que vai ter que ser feita na área verde que tem lá embaixo. A gente tem uma área fantástica ali. Eu acho que depois dessa sede pronta aí nós vamos ter uma das melhores sedes do estado disparada, né? Então, assim, tem muita coisa, muita sementinha para ser plantada ainda, muita árvorezinha para ser cultivada, mas isso aí é coisas para o futuro. O mundo não se faz numa semana também, então a gente vai ter muito tempo para fazer isso, né? Tem outro projeto que a gente tem também, o Adote um Escoteiro também, que é um projeto que a gente está desenvolvendo também, né? Então, enfim, tem N coisas ainda para ser feitas, mas o principal é que a construção está lá, é nossa, agora é só embelezar e dar andamento à coisa. Muito bem, tá certo. Então, o vice-prefeito de Caxambu do Sul, Edmarcos Antunes de Melo, diz o seguinte: Elvis, admiro muito o Paulo, ele tem um espírito empreendedor muito solidário. O mundo precisa de mais gente assim. Essa formação dos escoteiros é o caminho. Tá aí, então, Muito obrigado, Edmarcos. O tempo de Caxambu do Sul foi meu contador lá quando eu comecei minhas atividades lá no ano de 90, né? Um abraço para ti aí, amigo. Faz tempo, hein? Nossa. Faz tempo, hein? Minha gente, deixa eu trazer aqui, ó, o pessoal pediu, R$45, tá bom, minha gente? A ficha lá do almoço do dia 21, com os membros escoteiros, né? Pode ser adquirido lá com os próprios membros. Então, o pessoal pode contactar, vai com aquele que você conhece. O pessoal pode adquirir a sua ficha aí. E o prazo é até o dia 17, né? Dia 21 o evento, até o dia 17 a ficha, né? Até o dia 17, até para o CTG ter aquela parte da organização, certo. Né? E quem for, daí tem para criança, no caso, tem um valor diferenciado, então aí, mas R$45 é para adulto, então, né? Legal, muito bem. Presidente, mais alguma coisa? Sim, com certeza. Queria também aqui, Elvis, assim, deixar mas, assim, o nosso agradecimento especial à Foz Chapecó, né? Que confiou em nós, na nossa entidade, de que a gente iria aplicar o recurso, de que nós iríamos, de fato, utilizar a sede em prol de crianças e adolescentes, né? Porque o recurso que veio da Foz Chapecó foi através do Fundo da Criança e do Adolescente, né? Do FIA. E há poucos dias eu conversava com a Cláudia, né? A pessoa que coordena lá os projetos, e ela nos adiantando, assim, da quantidade de possibilidades, né, que a gente tem, assim, de transformar o município, de transformar a região com esses incentivos, com esses recursos, né, seja do imposto de renda, seja de outras formas, né. Até também aqui, dentro das parcerias, aí a gente também foi muito atendido aqui pelo fórum, né, digamos assim, pelo... Ministério Público, enfim,
a gente teve, assim, são processos que você vai encaminhando e vai, como diz o Paulo, assim, colocando a sementinha, né? Uma hora ou outra, algum deles atingido, né? Digamos assim, contemplado, de forma para que a gente possa aplicar. Então, assim, a gente já deixou muitos projetos encaminhados, né? Pode ser que alguns ainda a gente consiga colher esse ano, outros a partir do ano que vem. Mas é uma maneira, assim, das entidades também conseguirem recurso e fazer com que as empresas possam, assim, deixar o recurso no próprio município, né? Esse é o projeto, por exemplo, do Poder Judiciário, que eles têm, assim, de fazer com que os valores de multa, valores de taxas fiquem na comarca aqui de São Carlos. Então, agradecer também ao Poder Judiciário, à Foz Chapecó, aí, por terem confiado em nós, que de fato esses recursos serão aplicados para as crianças e jovens são-carlenses. Muito bem. Obrigado a presidente Miriam. Obrigado, Paulo, pela sua vinda. Então, Elvis, muito obrigado mais uma vez pelo espaço que a Tropical está abrindo as portas para nós aí. Sempre que a gente precisou de vocês aí, as portas estavam abertas, né? Que acho que é um meio de comunicação muito ouvido na região aí. Até a gente vê pelos comentários do pessoal aí. Agradecer de forma especial, então, a Tropical e a todas as pessoas que, de alguma forma, contribuíram, que vão contribuir para o sucesso do Grupo Escoteiro, que não é meu, não é da Miriam, não é de ninguém, é um movimento escoteiro que é da comunidade, então, que vai formar cidadãos para o futuro do Brasil. Miriam Júlia Cuiava, Paulo César dos Santos, presidente e o vice-presidente do Grupo Escoteiro General Osório. Dia 21 de agosto, teremos a programação de inauguração e das festividades, inauguração da nova sede e as festividades dos 50 anos da entidade. A gente repercute trechos do bate-papo lá no Jornal do Meio-Dia, entrevista na íntegra em áudio e vídeo lá no nosso site, dentro de instantes por aqui e com a foto que a gente vai registrar agora também, deles aqui nos estúdios conosco, tá bom? Para a Farmácia São Jorge, Farmácia do Juarez, bem no centro, a farmácia que tem atendimento familiar para com a sua família. Vem aí o comando geral a seguir e a gente volta amanhã. Você acompanhou pela Tropical FM a entrevista do dia.